Boa noite. Já agradecendo a todos por estarem aqui na noite de hoje e tirar esse tempinho da nossa vida tão atribulada para vir aprender, estudar com a gente um pouco mais sobre os ensinamentos deixados pelo Cristo. Realmente significa a palavra caridade. Eu acho que cada um dentro de si, dentro da sua concepção, tem uma ideia. A palavra caridade é o aportuguesamento da palavra carita, que por sua vez deriva da palavra caritatis do latim, que significa amor. Então, se caridade significa amor, e a gente volta para o slide anterior, vamos substituir a palavra caridade pela palavra amor. Podemos fazer amor? Fica meio... que essa é a intenção. E se a gente partir desse princípio, temos praticado ações de amor ultimamente. Eu acredito que todos aqui estejam, de alguma forma. De repente, não da maneira que cada um gostaria, ou ainda na capacidade que poderia, mas como somos filhos do Pai, já temos essa semente plantada em nós. Basta apenas a gente, no decorrer, começar a entender como podemos usar, ou como podemos transmitir esse amor, ou que tipo de amor é esse que a gente está falando, já que cada um ama da sua forma. E às vezes nem sempre a sua forma de amor é bem recebida, é bem entendida, mas a gente vai chegar lá. Então, poderíamos praticar mais ações de amor? Sim. Sim, sempre podemos amar mais. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, pretender sobre a Terra. Então, Jesus é o nosso modelo e nosso guia. E baseado ainda nas qualidades de Jesus, Kardec também pergunta para os espíritos: qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? É o nosso famoso BIP, que a gente chama de BIP.
benevolência, ou seja, boa vontade para com todos, indulgência, ou seja, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se Jesus é nosso modelo e nosso guia, é a forma mais perfeita da moral que a gente pode, como humanos na humanidade, pretender sobre a Terra, e a ele caridade, ou seja, amor, é boa vontade para com todos. Todos, não tem exceções. Não tem o bonzinho, não tem aquele que a gente tem afinidade, não tem aquele que a gente não gosta. Todos. Tolerância para as imperfeições alheias. Ou seja, tolerar a dificuldade de cada um. Tá? Mas, só deixando bem claro que tolerância não é conivência, tá? Tolerância é você aceitar a dificuldade de cada um, mas não significa que você tem que compactuar com certas coisas. Então, claro, tolerância. E perdão das ofensas. Se a gente tem boa vontade para com todos, se a gente tem tolerância para as imperfeições alheias, a gente se ofende? Se a gente chega nesse princípio, físico. A caridade é muito mais. A caridade é um sentimento, tá? Que vai ligar o benfeitor ao beneficiado. Quando a gente faz a caridade do jeito que ela deve ser feita, a gente está amando do jeito que ela tem. Mesmo com atos materiais, a gente não humilha e nem tira o amor próprio de ninguém. E isso faz uma grande diferença. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 110, ele fala da caridade essencial. Ele intitula esse capítulo como Caridade Essencial. E ele diz o seguinte: em todos os lugares e situações da vida, a caridade, ou seja, o amor, será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Ou emocionalmente, não, a gente vai estar sempre se edificando divino. Não há diferença entre caridade material, não há diferença entre caridade moral, tá? Porque tudo é bem recebido quando se é feito com sinceridade, com o intuito de ajudar e com amor. Ele ainda continua. Em razão disso, as menores manifestações, ou seja, de amor, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades dadas
entendi, tá, mas e aí, como é que eu chego lá? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Kardec intitula esse capítulo como Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. E aí ele conta sobre o maior mandamento. Um doutor da lei pergunta a Jesus para o tentar qual seria o maior mandamento nosso próximo, o nosso próximo. Então, eu vou ler aqui rapidinho, porque é um pouquinho comprida. A gente encontra em Lucas, tá? Essa passagem de 10:25 até 10:37, e eu usei o Novo Testamento traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, né, do Novo Testamento. Então, eis que um certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, testar Jesus, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? E Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Em resposta disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então: Respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Prosseguindo disso, Jesus disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. Aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho, e, após sobre seu próprio animal de carga, levou para onde daria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu aos hospedeiros e disse: Cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Então, antes de concluir, para a gente a resposta, vamos analisar essa parábola do samaritano e entender o porquê que Kardec usou como exemplo de amor ao próximo. Então, o doutor da lei questiona Jesus, que quer saber quem seria, o próximo, quem seria amar o próximo. Uma das coisas é que na religião
encontrava o Templo de Salomão, onde todo mundo vai para ter o seu conhecimento espiritual, né, para as festas, para as festividades. E ele diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó é uma das cidades mais baixas, tá, da região. E Jericó é tão baixa que está abaixo do nível do mar. Então, você vem de 700 metros acima do mar para 200, 250 metros abaixo do nível do mar. Um homem descia. Então, Jesus sempre falou por parábolas. Então, vamos quebrar isso. Vamos pensar em nós, tá? Quando a gente está no nosso nível mais elevado, quando a gente está mais em contato com o nosso lado espiritual, não tanto com o lado material. E a gente vai quebrando assim um pouco a nossa vibração, a gente vai concentrando menos no nosso lado espiritual, voltando mais para o nosso lado material. Outra coisa, Jericó, naquela região, era uma cidade movimentada, era uma cidade de comércio. Então tinha muito entre sites, tinha o maior oásis da região, se não me falha a memória. E os ricos de Jerusalém tinham casas em Jericó. Então, é mais ou menos assim, né? Não sei, Weston, Boca Raton, não sei. Um lado, assim, bem legal. Mais comercial, no caso. Então, saindo do lado, né? Então, um homem saindo do lado espiritual do templo, Jerusalém, vem descendo. Então, vamos fazer essa analogia. Pensando, quando a gente está focado no nosso lado espiritual, nos ensinamentos, nos desígnios de Deus, e a gente vai perdendo um pouco e focando mais no nosso lado material. Então, ele vem descendo, essa ideia de descendo, de vem caindo. E aí, ele foi atacado, ele caiu nas mãos de assaltantes. Então, caiu nas mãos, dá uma ideia de... Ele não procurou, mas aconteceu com ele. Aí vamos pensar como espíritas, nas nossas vibrações. A gente já sabe que as nossas vibrações nos associam a quem anda conosco. Se as nossas vibrações são boas, se a gente tem um pensamento no bem, elevado, a gente vai ter a ajuda da espiritualidade. Se as nossas vibrações vão caindo, a gente vai tendo uns pensamentos que não são muito legais, ligados ao bem, quem a gente vai se ligar? A espíritos que também não estão na mesma vibração que a gente está. Então, ele caiu nas mãos, ou seja, ele não procurou, mas aconteceu. Caiu na mão de assaltantes que o despiu. Ou seja, tiraram tudo dele, ele ficou sem nada, sem roupa, sem pertences, totalmente despido. E ainda, né, espancaram ele. Despojaram de tudo, espancaram e deixando semi-morto. Quantos de nós passamos por situações assim que deixa a gente fora do nosso eixo? Que a gente se sente totalmente arrasado, né? E normalmente quando a gente está com a nossa vibração baixa, a gente não está muito conectado, muito elevado espiritualmente, a gente não consegue ver muita saída. A gente se sente desamparado, a gente se sente machucado até. Às vezes, dependendo da nossa dor, né, no nosso íntimo, chega a ser uma dor física, o peito dói. Então, vamos tentar colocar isso como essas dores que a gente tem e que a gente não está, né, quando a gente não está muito conectado. E aí, vem pelo mesmo caminho, ou seja, mesmo caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, um sacerdote. O sacerdote, ele conhece todas as leis. Ele está no templo de Jerusalém. Ele seria aquele que sabe dos desígnios de Deus, das leis deixadas desde Moisés. E ele passa, ele olha e ele passa pelo outro lado.
Quantos de nós já sabemos muita coisa dos desígnios de Deus, mas às vezes quando a gente tem alguém perto da gente que está precisando, a gente dá uma olhadinha assim de lado. Já tenho tanto problema, ainda vou ter que escutar tudo isso, não estou dando nem conta do meu, entendeu? E a gente já sabe. O sacerdote já tinha todo esse conhecimento, mas passou pelo outro lado das razões dele só, ninguém sabe. Logo depois veio um levita. O levita é aquele que aplica, que ensina a lei. Também tem conhecimento da lei. Também estava descendo de Jerusalém. Também estava indo para Jericó. E também nada faz. Ou seja, mais uma vez, um conhecedor da lei, um conhecedor dos mandamentos, não faz nada. Aí vem um samaritano que estava viajando, ou seja, o samaritano estava viajando. Já não estava vindo nem de Jerusalém para Jericó, ele estava viajando, ele estava indo para algum lugar. Quem viaja sabe sempre para onde está indo. Quem viaja sai do ponto A e vai para o ponto B, mas sabe sempre para onde está indo. Ninguém fala, vou viajar e... Até pode falar, mas é muito pouco provável viajar, sabe para onde está indo. E o samaritano sabia para onde está indo. Para quem não sabe, os samaritanos não eram bem quistos pelos judeus. Porque os samaritanos, para começar, eles acreditavam, eles seguiam somente o Pentateuco de Moisés. Eles não seguiam as leis dos outros livros que vieram depois de Moisés. Então, eles não obedeciam certos rituais, eles não acreditavam em certas crenças, então eles não eram muito bem vistos. E, não suficiente, eles tinham criado o próprio templo deles para eles não terem que ir até Jerusalém toda vez que eles quisessem, né? Rezar, orar, fazer o que quer que seja. Então, eles viviam um pouco mais à margem da sociedade. Os judeus não prestavam atenção muito neles, eles eram meio afastados do todo. Então, o samaritano, viajando, que tinha um destino certo, tinha um foco, né, para tudo. Vai lá, recolhe, né, checa a pessoa, e aí no texto fala... Ele compadeceu-se, aproximou-se, atou os ferimentos dele, ou seja, prestou os primeiros socorros. Quando a gente faz caridade, a gente presta os primeiros socorros. A gente dá para a pessoa o que ela precisa naquele momento. A gente não pergunta o que aconteceu, no caso aqui. A gente não questiona, a gente não julga, a gente presta os primeiros socorros. Se você tem fome, eu te dou pão. Se você tem sede, eu te dou água. Se você tem frio, eu te dou um agasalho. Se você está triste, eu te conforto. A gente não pergunta, a gente age. Esse é o primeiro passo de quem quer aplicar a caridade. É agir. Ou seja, nesse caso, ele atou as feridas, ele prestou os primeiros socorros, ele parou tudo da vida dele para ajudar aquela pessoa que estava ali, necessitada. E depois, ele cuidou dos ferimentos, derramando óleo de oliva e vinho. Era o que ele tinha. Viajantes, normalmente, nessa época, era o que eles sempre tinham, óleo e vinho. Ele usou o que ele tinha, ou seja, a gente ajuda a pessoa da maneira que a gente pode, dentro do que ela precisa, mas com o que a gente tem. Porque às vezes a gente faz demais, mais do que a gente tem, por mais que a nossa intenção seja boa, a gente cobra depois. Então a gente dá aquilo que a gente pode. E foi isso que ele pôde. Ele cuidou com óleo e vinho, prestou primeiros socorros. E aí ele coloca, no seu próprio animal de carga e leva para uma hospedaria. Quando a gente ajuda, a gente presta os primeiros socorros, a gente dá o que aquela pessoa precisa, a gente faz, mas a gente não abandona.
Porque não adianta nada. Você vai lá naquele momento, você ajuda, mas você abandona. Imagina nesse caso, ele cuidou das feridas e largou o cara lá e continuou andando. As pessoas, quando elas têm dificuldades, quando nós temos dificuldades, por mais que imediatamente a gente seja ajudada, a gente tem... O que acontece? A gente pode cair de novo. A gente pode, né, cometer o equívoco novamente e precisar de ajuda novamente. Então a gente não abandona. A gente tenta ajudar ainda mais. E se a gente não dá conta, a gente encaminha para alguém que possa ajudar ainda mais. A gente leva, nesse caso ele levou para uma hospedaria. Ele não largou o cara lá na estrada. E aí, tá, quando, na hospedaria, no dia seguinte, ele deixou o homem lá e deu 2 denários. 2 denários, denário é a moeda da época. Ele deu 2 denários. Dois denários naquela época, em acordo aqui com o Haroldo Dutra Dias, 2 denários é o pagamento que as pessoas tinham, que trabalhavam no campo, um dia inteiro. E aí eles ganhavam 2 denários. E como ele colocou em cima do animal dele de carga, dá para ter uma ideia que ele vinha do campo também. Ou seja, ele usou o dinheiro de um dia de trabalho inteiro e deixou lá na hospedaria para cuidar do homem ferido. Ou seja, quantos de nós, né, ainda podemos nos desapegar? Pensa bem, um dia de trabalho, um dia de esforço em função do próximo. Doar um dia de esforço, né, em função do próximo, para ajudar alguém. Somente nos dias de hoje a gente nunca tem tempo, a gente nunca tem o suficiente, né? A gente doa aquilo que nos sobra, mas nunca... É muito difícil doar aquilo que é o suficiente para a gente, ou até aquilo que se a gente doar pode nos faltar. Né? Quem dá a última bolacha do pacote e fica sem? A gente dá enquanto a gente tem a opção, 5, 6, 7. Então, essa é a ideia. E aí ele ainda disse para o dono da hospedagem: cuida deste homem e quando eu voltar, né, eu pago o que for necessário. Ou seja, ele deixou o homem lá, foi ao destino dele, porque ele tinha um destino para ir, mas ele voltou. E isso é uma outra coisa da caridade. A gente ajuda no primeiro momento, a gente encaminha até para aquela pessoa não precisar da nossa ajuda novamente, porque a gente não quer ninguém também agarrado na gente, dependente da gente, tá? A gente quer que a pessoa progrida, que a pessoa vai, que a pessoa alavanque. Então a gente ajuda e passa adiante, mas a gente volta e checa, porque ninguém muda porque decidiu mudar. Para a gente mudar, para a gente melhorar, precisa prática. Amor é uma ação de prática. A gente começa com pequenas doses e a gente cresce com isso. Então a gente não abandona, a gente ajuda, a gente encaminha quando necessário, mas a pessoa tem chance de, mesmo tendo tudo isso, cair novamente. E aí a gente checa. Sabe por quê? Porque a gente quer ajudar de novo. Porque quando a gente ama, a gente não deixa de amar. A gente ama agora, a gente ama durante a dificuldade, a gente ama depois que a dificuldade passa, e depois que outra dificuldade vier, adivinha? A gente continua amando. E caridade é amor, então a gente ama, a gente continua o quê? Ajudando, prestando serviço, prestando auxílio. E então, Jesus, no final da parábola, que é o final, pergunta: qual desses 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? E o doutor da lei disse: o que praticou a misericórdia com ele. Então Jesus diz para o doutor da lei: vai e faz tu do mesmo modo. Ou seja,
Agora que você entende, agora que você aprendeu, vai e reproduz, vai e faça, vai e mostre. O apóstolo Paulo tanto já compreendeu essa verdade que na sua primeira carta, primeira epístola aos Coríntios, ele, no capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13, ele diz: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até, faltou um pouquinho, transportar as montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo, ele já entendia esse tipo de amor. Ele já estava entendendo que era um amor muito maior. E quando ele fala da fé, esperança e caridade, ele bota a caridade sendo o maior das qualidades, virtudes, das qualidades. Porque se você não ama, você não tem fé. Porque você não confia. Fé é confiança. Então, se você ama, você não confia em quem você não ama. Você pode até dizer que confia, mas está sempre com o pé atrás porque acha que pode acontecer. Então, você não confia. E se você não ama, você não consegue ter aquela esperança de que está tudo bem, do jeito bem, na hora certa, do jeito certo. Então, Emmanuel, no Fonte Viva, capítulo 60, que ele intitula As Esmolas, ele nos dá umas dicas para a gente começar a trabalhar nos nossos baby steps de amor, desse amor, do modelo do Mestre Jesus, que é nos perguntarmos o que temos de nós próprios para dar. Que espécie de emoções estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? O que distribuímos com os nossos companheiros de lutas diária? Qual o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Nada mais é do que essas perguntas são um convite para reforma íntima. A gente fala muito de reforma íntima e às vezes as pessoas não entendem muito reforma íntima. É para o nosso autoconhecimento. Porque quando a gente começa a trabalhar no nosso autoconhecimento, saber as nossas capacidades, as nossas carências, as nossas falhas, mas também as nossas virtudes, a nossa potencialidade, não só ajuda a gente a trabalhar nos nossos vícios e transformá-los em virtudes, como melhorar as nossas virtudes. E do momento que a gente começa a se conhecer mais, a gente começa a entender o próximo melhor, porque a gente entende da dificuldade do próximo, da limitação do próximo, mas também a gente já reconhece a virtude do próximo, que nos beneficia, que muitas vezes a gente não vê, a gente não tem olhos para ver. Então, Emmanuel convida a gente com essas perguntas para o autoconhecimento, para a gente poder dar o que é necessário para o outro, mas também ter a caridade para conosco e nos dar aquilo que nos é necessário e a gente precisa. Então, essas perguntas eu acho que é um bom início para a gente começar a transformar dentro, para poder expandir fora, tá? E em algum momento chegar naquele BIP, que é benevolência para com todos, indulgência, tolerância com as faltas alheias. E para a gente nem precisar ter que perdoar mais, porque nem ofender a gente é mais ofendido. Então, essa é a caridade essencial. Essa é a caridade que nós temos com nós mesmos e com os outros. E se a gente parte sempre que o princípio é amar, né?
Deus, com todo o nosso, toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso espírito, e amar ao próximo como a nós mesmos, a gente está no caminho da jornada da nossa elevação espiritual. Agradeço pela caridade de vocês, pelo amor, de estarem aqui dividindo esse estudo comigo. E por essa casa, que sempre, desde o primeiro momento que a gente chega aqui, a gente se sente confortada, parada. Então, a caridade já está bem presente entre nós. A gente só precisa praticar mais, porque potencial a gente tem. Que assim seja.